Eu nunca me considerei uma pessoa nem otimista e nem pessimista, mas fazendo terapia eu entendi que eu sou muito mais pessimista do que otimista. Conversando com a minha psicóloga, eu já fazia isso internamente, obviamente, só que, como eu falei, não era nada de caso pensado. O que acontecia para eu sempre ser pessimista sem querer? Quando eu queria alguma coisa, ao invés de eu pensar, pode dar certo, eu pensava assim, qual que é a pior cena que pode acontecer? Não dar certo tal coisa? Então eu vou ficar pensando nisso, porque se isso não acontecer, eu não vou me frustrar. Mas aí o que acontece? Eu sempre pensava que isso era o certo para mim, que isso era uma forma de me proteger. Só que, conversando com ela nesse bom tempo, eu só tô falando isso porque é algo que eu venho superando cada vez mais, isso demandava uma energia negativa da minha parte, sabe? Isso me sugava de alguma forma, não é como se fosse algo que eu fizesse e tava tudo tranquilo aqui dentro da minha cabeça e eu ficasse super tranquilo e feliz, sabe? Então, começamos a trabalhar com isso e as coisas tendem a melhorar. Só que não é do dia para noite, é um padrão que se cria há muitos anos e não vai ser do dia para noite que você vai quebrar. Então são pequenas coisinhas que vão acontecendo que você vai mudando o que você vai pensando, né? Ela vai dando estratégias, enfim, e você vai melhorando, vai tentando melhorar. Aconteceu algo muito importante que eu percebi a mudança, que foi eu e meu marido estamos fazendo 4 anos de casamento aqui nesse dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu sempre falei pra ele, vamos pra uma cabana, vamos fazer alguma coisa, só que nunca deu. Quando ele me pediu em casamento, a gente foi pra uma cabana, só que aí depois a gente não conseguiu mais sair, fazer outras coisas. Não que comemorar um aniversário de casamento em casa ou saindo para algum lugar para jantar fosse algo ruim, não é isso. Mas é que eu queria ter essa experiência de novo de ir para alguma cabana, ir para algum lugar bonito, enfim. Spoiler, né? Olha o lugar aqui. Ia chegar o tempo ali da gente fazer, comemorar nosso aniversário de casamento. E para isso acontecer, tinha que uma situação determinada sair certo. E aí teve um dia que eu tava conversando com meu marido nessa semana, e eu fui falar pra ele, eu ia falar algo negativo com relação a isso que tinha que acontecer pra dar certo. Só que eu falei pra ele, não, deixa pra lá, não vou falar nada. E aí quando foi no outro dia, isso era numa segunda-feira, numa terça-feira ali, eu pensei assim, de manhã, olha, se essa coisa positiva acontecer, eu vou tentar me esforçar ao máximo pra não ser tão negativa assim. Aí depois, poucos minutos, eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Independente se acontecer ou não, eu vou tentar pensar da melhor forma possível. Ou então, às vezes, não precisa nem pensar na melhor forma possível, é só não pensar negativo, sabe? Eu acho que isso é uma boa também, uma boa estratégia. E aí, aconteceu isso, então eu falei assim, não, independente do resultado, eu vou tentar não pensar só negativo. Passa-se algumas horas, aquilo que precisava acontecer pra gente estar aqui, aconteceu. Então, eu não precisei ser negativa, me frustrar primeiro, antes de acontecer essa coisa, só deixar as coisas, como diz aquela música, deixa acontecer naturalmente. E por que eu tô falando isso, né, sobre essa questão de ser muito, muito pessimista às vezes, ou negativa, alguma coisa que você quer, por questão de se proteger. Não é que eu acho que isso não vai mais acontecer. Porque, como eu falei, é um padrão que precisa ser quebrado dia após dia. Então, isso é algo que eu luto diariamente. Mas, graças a Deus, eu tenho melhorado muito. Eu tenho tido mais vitórias do que perca nesse sentido dessa batalha. Então, isso é muito bom. Queria dividir isso, porque eu sei o quanto é pesado estar numa cabeça assim. Não tem aquele papo de, mindset, mudar o mindset. Não tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com algo real do dia a dia. É uma besteirinha que às vezes você pode mudar, melhorar, pra você não se sentir tão mal, sabe? Porque é aquilo que eu falei, não é como se eu pensar negativo fosse ser algo tranquilo, porque eu faço isso para me proteger. Só que a partir do momento que eu faço isso para me proteger, traz mais cargas negativas do que positivas, isso já não é benéfico. Então, ao invés de você sempre ir naquele padrão de vou pensar negativo, de que isso não vai dar certo, não vou pensar só no positivo, mas também não vou pensar no negativo, sabe? É pensar naquilo de uma forma
madura com os pés no chão. O que você tem de concreto ali para pensar que aquilo realmente não vai acontecer, sabe? Então é colocar um pouco os pezinhos no chão, pensar que isso não vai te trazer benefício, porque isso, quando acontece, não se torna um vício e é difícil depois de quebrar. Não é viver no mundo da imaginação, viver no mundo da fantasia e achar que tudo vai ser lindo, que o mundo é cor-de-rosa, porque como dizem, a vida não é um morango, mas tratar um pouco menos pior, sabe? É não te colocar de castigo, porque às vezes ficar com esses pensamentos é se castigar aos poucos e você nem percebe isso. Então, assim, eu tô muito feliz e muito grata porque, sim, estamos na cabana, eu estou com o roupão da cabana, porque faz sentido pra mim gravar assim desse vídeo. E, cara, é isso. E indiferente disso, de conseguir essa questão de vir à cabana ou não, é mais aqui. Aqui, quando você tira isso, esse fardo, se torna muito mais leve a vida, que já não é aquele morango com leite condensado, né? Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você é uma pessoa, assim como eu, que já tá melhorando nessa questão pessimista, bora junto, porque isso é possível sim. E fique com a cena deste lugar maravilhoso. Tchau! E se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal.